Pode começar. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Memória de um Suicida. Leremos o Evangelho antes, faremos a prece e daremos continuidade. O capítulo do Evangelho é o 6, o Cristo Consolador, item 7. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo, do amor do Pai Celestial por todos nós, o Teu amor, em nome do Teu amor, Jesus, estudando a doutrina espírita, nos esclarecendo para fortalecer o nosso caráter, mudar o que deve ser mudado e ampliar o que deve ser ampliado. Ajuda-nos, através dos Teus enviados, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos da guarda, do altivo e dos espíritos guias da nossa casa de amor. Em nome desses irmãos, em nome da nossa irmã Ivone, que escreveu a obra que iremos estudar, o Camilo, Leon Denis, em nome do amor desses irmãos, do amor de Allan Kardec, em nome do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, em torno da obra Memórias de um Suicida. Que assim seja. Muito bem. Então, nós paramos no capítulo 22, últimos traços. E nesse capítulo aqui dos últimos traços, nós estávamos falando semana passada sobre o Esperanto, uma língua universal, e que eles estavam fazendo o curso. O Camilo se matriculou no curso lá na colônia em que eles se encontram, na colônia espiritual,
Maria de Nazaré. E ele continua aqui. Com efeito, a uma interrogação minha, Pedro e Salústio responderam tratar-se de uma filial da grande Universidade Esperantista do Astral, com sede em outra esfera mais elevada, a qual irradiava inspiração para as suas dependências do invisível, como até da terra, onde já se iniciava apreciável movimentação em torno do nobilíssimo certame entre intelectuais e pensadores de todas as raças planetárias. A gente já está aqui no final do livro, se esse não for o último capítulo, é o penúltimo, terminando a obra. Assim que a gente terminar, a gente reinicia. Semana passada nós comentamos, houve uma época em que o Esperanto estava bem em voga nas casas espíritas. Eu trabalhei lá no Leon Denis, lá tinha um professor de Esperanto. Quem trouxe foi o Zamenhof, que criou essa língua aqui na Terra. Não é difícil, é uma língua fácil. A gente que fala português é fácil. Eu estudei um pouquinho, deveria ter estudado mais. Tomara que venha alguém aqui que dê aula de Esperanto e eu vou me matricular também, para eu aprender. Então, ele continua aqui. Achou aí, Carmen? Achei. Igualmente, não era como as demais escolas do nosso burgo, dirigida por iniciados em doutrinas secretas. Seus diretores seriam neutros na terra como no além, em matéria de conhecimentos filosóficos ou crenças religiosas em geral. Então isso independe de crença, de religião, é uma língua universal. Seriam, antes, renovadores por excelência, idealistas a pugnarem por um melhor estado nas relações sociais, comerciais, culturais, etc., que tudo interessam à humanidade. Um fala japonês, outro fala inglês, outro fala o mandarim, outro fala português e por aí vai. Francês. E a intenção é ter uma língua universal que facilite esse entendimento entre os homens, que estreitem mais os laços entre os homens. Creio que nessa renovação que a gente está tendo na Terra, essa língua surgirá novamente com muita força. Eu não sei onde eu parei. Ali destacamos grandes vultos reformadores. Ali destacamos grandes vultos reformadores do passado, emprestando do seu valioso concurso a formosa causa. Alguns deles, tendo vivido na terra aureolados por insuspeitáveis virtudes e com os próprios nomes registrados na história como mártires do progresso, porquanto trabalharam em várias etapas terrenas, nobre e heroicamente, pela melhoria da situação humana e da confraternização das sociedades. Surpreendido, ali encontrei pleiade cintilante de intelectuais de toda a Europa, aderidos ao movimento, entre muitos o grande Victor Hugo, para só me referir a um representante do continente francês, ainda e sempre genial e trabalhador, dando de suas vastas energias a ideia da difusão de um inapreciável patrimônio entre a humanidade. Quando, por isso mesmo, tomei lugar no amplo e bem iluminado salão para o advento das primeiras aulas, confessava-me grandemente atraído para essa nova e admirável falange de servidores da luz, uma vez no recinto onde nuanças
docemente esmeraldinas se casavam ao rendilhado dourado da arquitetura fluídica e sutil, emprestando-lhe sugestões encantadoras, não me pude furtar a surpresa de averiguar ser o elemento feminino superior em número ao masculino, referência feita aos aprendizes, e durante o prosseguimento de todo o interessante curso, pude verificar com que fervor minhas gentis colegas de aprendizado, as mulheres, se dedicavam à vultosa conquista de armazenarem nos refolhos do cérebro perispirítico as bases espirituais de um idioma que, uma vez reencarnadas, lhes seria grato, lenitivo no futuro, afã generoso a lhes descortinar horizontes mais vastos, assim para a mente como para o coração, dilatando ainda possibilidades muito mais ricas de suavizar críticas situações, remover empecilhos, solucionar problemas com que porventura viessem a deparar no trajeto das reparações e testemunhos inalienáveis do porvir. E que defeições puríssimas e blandiosas durante o mencionado labor. O amável aconchego dos meus companheiros de ideal esperantista, desde os primeiros dias, harmonizadas as cordas do meu ser, as suas vibrações gêmeas da minha, encheu-se o meu espírito de indizível satisfação. O coração se me dilatando para o advento da mais viva e consoladora esperança de melhores dias, presidindo as sociedades terrenas do futuro, no seio das quais tantas vezes ainda renasceríamos, rumando para as alcandoradas plagas do progresso. Não tem jeito, a gente tem que ler mesmo, essa obra a gente tem que ir lendo e explica quando for necessário. E tira as dúvidas sempre que vocês precisarem. O som tá bom? Tá bom? Estou achando meio... Tá, né? O Esperanto, como dissemos, é uma língua universal. E a função é tudo isso que ele falou aqui, né? A fraternidade universal. Porque as línguas é um empeço nessa confraternização. Você vai aos Estados Unidos, você vai à Inglaterra, você tem que falar inglês. Você vai na Europa, você tem que falar inglês, você tem que falar francês. Porque se for a França, ninguém vai te atender lá com inglês, né? Então, uma língua que para a gente, como nós dissemos, não é difícil. A Dona Ivone, esse livro aqui, vocês estão vindo pela primeira vez, você vinha lá na outra casa, né? Você sumiu, desapareceu, voltou. Então, esse é um livro escrito a 3 mãos. A Dona Ivone é o médium, o Camilo narra a história, ele que está narrando, ele se matricula no curso, e Leon Denis coloca a doutrina espírita. Por isso essa maravilha. É uma belíssima obra. É incansável a releitura desse livro tantas vezes quantas forem necessárias. Tão profunda, tanto ensinamento que a gente tem para a mediunidade, para a vida, para tudo. Um roteiro de vida. A gente tem como base e a obra principal o Livro dos Espíritos. E as obras doutrinárias, como a da Dona Ivone, a Carmen citou aqui, eu fiquei zangado com a Carmen lá de cima, porque ela não falou Leon Denis, ela falou o Chico, Dr. Bezerra, falou o Caibá, mas não falou Leon Denis. Leon Denis, gente. Não podemos esquecer de Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, pouco conhecido na doutrina espírita,
E aqui nós estudamos as obras de Denis. Estamos agora estudando o livro Depois da Morte, às segundas-feiras. Já estudamos No Invisível, O Problema do Ser e estamos estudando Depois da Morte. Um belíssimo livro, uma belíssima obra. Como estudamos as obras da Dona Ivone. Ela também não falou a Dona Ivone, falou? Não, não falou. Eu falei, falou, Dona Ivone, ela falou. Ih, vou apanhar, gente. Vai apanhar mesmo. Aí, fica aí. Não quero, eu ia passar para você ler agora. A Carmen não pode ler, esse cheiro aqui está um cheiro de... Eu estou com a língua ardendo. Foi sexta-feira que não teve expediente, o cheiro está até hoje. Mas vamos lá. A Dona Ivone, ela se comunicava com uma outra pessoa na Polônia. Ela tem várias cartas que ela trocava com um polonês. E ela diz que esse polonês era o Roberto de Canalejas. O Roberto de Canalejas é um dos personagens aqui deste livro, desta obra. É o grande amor da nossa irmã Ivone. Hoje eles estão juntos no mundo espiritual. Mas, se vocês quiserem conhecer a história desse espírito, a trajetória, um pedaço dessa trajetória desse espírito chamada hoje, conhecida hoje, como Ivone do Amaral Pereira e do Roberto de Canalejas, vocês também podem vir estudar conosco às quintas-feiras, às 18 horas. Nós terminamos agora a primeira obra, chamada Nas Voragens do Pecado, terminamos agora, onde ela, você escuta de casa? É muito boa, né? Eu me emocionei aqui, olha que eu já li essa obra e me emocionei aqui várias vezes, não tem como não nos emocionarmos. É um romance, fala. É um romance aonde tem ali alguns personagens, como a Ruth de la Chapelle, que é hoje a nossa irmã Ivone, que foi dizimada a sua família de 5, ela era a sexta, 5 irmãos e mais o pai e a mãe, seus cunhados, seus sobrinhos, pelo Luís de Narbonne, o capitão da fé, um fanático religioso, que na noite de São Bartolomeu, vocês desculpem eu sair um pouco do tema, mas está tudo aqui na obra da nossa irmã, ela que trouxe essa obra aqui. Na noite de São Bartolomeu, conhecida na história, vocês podem consultar, ela conta daquela história uma parte da história. A família de la Chapelle, que era a família que ela pertencia. E ela então foi a única sobrevivente, resolve se vingar de Luís de Narbonne. Aí há toda ali uma história, né, o romance, entre ela, Luís de Narbonne, Otília de Louvigny, é um outro personagem duro e cruel, a rainha Catarina de Médici, que era a rainha da França na época, né, o seu filho era o rei Luís VII, é um Luís desse aí da vida, acho que é o Luís VII. Então, e Catarina que mandava na França, ela era dura, cruel, e trata desses principais personagens. Depois essa história continua no livro que iremos começar, provavelmente essa quinta-feira. A gente está terminando o último capítulo, aí daremos continuidade no livro o Cavaleiro de Lumière. E depois, quando acabar o Cavaleiro de Lumière, o Drama da Bretanha, onde há o suicídio ali, desse mesmo espírito. No Cavaleiro de Lumière há o suicídio do Luís de Narbonne, enfim. É um drama, um romance doloroso, porém com as características que ela mesma fala na obra Devassando o Invisível, que já estudamos aqui também.
ou é Recordações da Mediunidade, uma dessas duas obras, que ela diz que o romance mediúnico tem que ter 3 características. O romance mediúnico, ele tem que ser doutrinário, educativo e de cunho moral. Então ele tem que ter obrigatoriamente o cunho doutrinário, o cunho educativo e o cunho moral. E o seu romance, esses romances que citamos aqui, têm esses 3 cunhos, e vocês estão convidados a estudar conosco. Se não puder vir aqui, escutem, que é muito boa a obra. E eu falei tudo isso, porque esse Narbonne, esse Luís de Narbonne, o capitão da fé, conhecida na primeira obra, Nas Voragens do Pecado, foi o causador da morte de toda a sua família, e ela vai se vingar, se insinua para ele, porém acaba se apaixonando por ele no final daquela etapa de vida, daquele ciclo de vida. E eles vêm juntos na outra obra, numa terceira, numa quarta. Tem uma obra interessantíssima, tem aí na livraria, que é a última etapa desse espírito, quando se chamava Leila, a filha de Charles. E ela se suicida lá em Portugal. Depois retorna como Ivone e escreve essas obras todas que ela participou, mas a que estamos estudando hoje, o Memórias de um Suicida. E esse Luís de Narbonne estava reencarnado quando ela, como Ivone, esse espírito reencarnado na Polônia, segundo a dona Ivone. E eles se conheceram por cartas. Olha o que faz o magnetismo. E um escrevia para o outro. E ela tinha vontade de vê-lo. Olha, ela não estudou. Ela teve o curso primário. Se eu não me engano, incompleto, como o Chico. Ela era simples, era costureira. A nossa irmã Ivone não tinha posse nenhuma, nunca teve lugar para morar, sempre morou de aluguel. No final da vida, estava morando na casa da irmã. Ela foi algumas vezes no Centro Espírita Leon Denis, amiga do Altivo. Então, a amizade sincera, ela perdura no plano espiritual. Então, continuam juntos, trabalhando aqui em nossa casa. Ela nos auxilia muito. É responsável pelo trabalho dos suicidas. Claro, tem toda uma equipe. Ela, o Camilo, estão aqui junto conosco, junto com o Altivo, Leon Denis, trabalhando com os suicidas, atendendo a esses irmãos que, através do suicídio, retornaram à pátria espiritual numa dor imensa, com uma dor imensa. Então, como ela era uma pessoa simples, ela não falava outras línguas. Olha o polonês, eu não sei nem como é que se fala polonês, né? Não sei nem como é que se fala polonês, só sei falar polonês mesmo. O polonês, quem nasce na Polônia é polonês. E através do Esperanto, ela se comunicava com esse mesmo espírito, reencarnado lá. Os dois reencarnaram juntos não, na mesma época, porém não se encontraram. Ela quis até encontrar com ele, mas o Charles disse que não podia, não era para encontrar ele, não era permitido esse reencontro. E ela então se esquivou, ele queria vir ao Brasil. E o que estreitou, o que fez essa ligação? O Esperanto. O Esperanto. Tá? Então vamos lá. Tal como no desenrolar das lições ministradas pelos antigos mestres Aníbal e Epaminondas, desde o primeiro dia de aula na Academia de Esperanto, verificou-se magistral desfile de civilizações terrenas,
suas dificuldades, muitas até hoje insanadas. Muitos dos seus mais graves impasses foram analisados sob nossas vistas interessadas em quadros expositivos e sequentes, como cinematógrafo, mostrando a humanidade a debater-se contra as ondas até hoje insuperáveis da multiplicidade de idiomas e dialetos, dificuldades que figuravam ali como um dos flagelos que assolam a atribulada humanidade, complicando-se até mesmo o seu futuro, porquanto no próprio mundo invisível se luta contra estorvos motivados pela diferença de linguagem nas zonas inferiores ou de transição, em que se prolifera o elemento espiritual pouco evolvido ou ainda muito materializado. Minúcias, ramificações, consequências surpreendentes, até mesmo dentro do lar doméstico, empeços desanimadores no alongamento das relações e até do amor entre as nações, os povos e os indivíduos. Tudo foi magistralmente examinado desde as primeiras civilizações contempladas no planeta até o século XX, que eu próprio não alcançara no plano material. Aí vocês vê, esse microfone está melhor, não está? Tem alguma coisa naquele microfone ali. Mas vamos lá. Então essa língua surgiu no mundo espiritual. E lá na colônia Maria de Nazaré. Interessante esse detalhe, né? E Victor Hugo, um desses eminentes escritores francês, estava junto na elaboração dessa nova língua. O pouco que eu estudei lá, o pouquíssimo que eu sei, se alguém nos ouve de casa, esse cara não sabe de nada, me perdoe. Mas o pouco lá que eu estudei, ela vai juntando, ela junta um pouco de cada língua para formar as palavras. Então, por exemplo, o abecedário é A, B, C, D, E, F, G, né? Em Esperanto, A, Bo, Cho, Jo. E é um fonema só. Você vai escrever com Jo, Joseph. E para a gente que fala a língua portuguesa, repetindo, é fácil. Não é difícil, não. É até gostoso, mas tem um pouco de cada língua para facilitar esse entendimento. É isso que ele está dizendo. Eles pesquisaram as várias línguas. O Camilo está dizendo aqui que línguas que ele não conheceu na Terra. E essa dificuldade de idioma que nós temos, no mundo espiritual também se tem. Também se tem. Principalmente com as pessoas, os espíritos mais ignorantes. Eles não entendem. Há um espírito bondoso que quer ajudá-los e não entendem. Por isso, a importância do nosso trabalho na casa espírita, na desobsessão, o culto do lar que nós fazemos em casa. Porque muitos espíritos não conseguem compreender o que o guia fala, o que um benfeitor fala, mas conseguem compreender o que nós falamos. Eles precisam ainda do fluido animalizado. Então, além da gente proteger o nosso lar com um culto semanal, pelo menos semanal, são levados ali nesse culto semanal espíritos da redondeza que vêm ouvir o Evangelho, ouvir a nossa explicação. Então a gente ajuda lá, ajuda esses espíritos trazidos pelos nossos guias e depois eles são levados.
tal a dificuldade que eles têm de compreender a língua, às vezes até na mesma língua, mas um espírito mais elevado, porque eles não veem um espírito, não conseguem perceber. Alguma pergunta? E depois, é aqui, né? É aqui. E depois, é aqui que eu estou? E depois, a simplificação dos mesmos casos, a remoção das mesmas dificuldades, a aurora de um progresso franco, também alicerçado na clareza de um idioma que será patrimônio universal, da mesma forma que a fraternidade e o amor, unindo ideias, mentes, corações e esforços para um único movimento geral, uma gloriosa conquista, a difusão da cultura em geral, a aproximação dos povos para o triunfo da unidade de vistas à felicidade das criaturas. Agora vocês vejam, a gente passa por momentos difíceis no mundo, os povos, a Europa ameaçada de guerra novamente, de um conflito mundial, e esse povo, a gente ouvindo várias informações de catástrofes, não estou sendo pessimista não, a gente escuta tudo isso daí, né? Rumores de guerra, e esse povo fugindo desses campos de batalha, dessas grandes dores, terão que se entender, vão fugir para onde? Imaginemos que venham aqui para o nosso continente, que venham aqui para o Brasil. Vamos ter que nos entender. O Esperanto será a língua que facilitará essa troca de cultura, que facilitará esse entendimento entre os homens. Soletramos, então, os vocábulos. Eram-nos, ele continua falando do Esperanto, viu? Eram-nos apresentados artística e gentilmente, por meio de quadros vivos e inteligentes. Sobrepunham-se estes em sequências admiráveis de leitura, fornecendo-nos o de que necessitávamos para nos apossarmos dos segredos que nos permitiriam, mais tarde, até mesmo discursar fluentemente em assembleias seletas. Eram, portanto, álbuns, livros móveis, inteligentes, como que animados por fluido singular, e a nos ensinarem a conversação, a escrita, toda a esplendente irradiação de um idioma que se ia decalcando em nosso intelecto, permitindo-nos, quando reencarnados, a explosão de intuições brilhantes, tão logo nos encontrássemos na pista do assunto. E tais eram as perspectivas que nos acenavam os fatos do cimo glorioso daquela conquista, que nos sentimos triplicemente irmanados a toda a humanidade pelos laços amoráveis da doutrina do Cristo, pelo beneplácito da ciência que nos iluminava o coração e pela finalidade a que nos arrastaria o exercício de um idioma que futuramente nos habilitaria a nos reconhecermos como em nossa própria casa, estivéssemos em nossa pátria ou vivendo no seio das nações situadas nas mais diferentes plagas do globo terrestre, como até no seio do mundo invisível. Então, essa obra veio ali
na primeira metade do século XX. Aqui o Memória de um Suicídio, Memória de um Suicida. E hoje ainda essa realidade não se deu. Começou um período muito bom de estudos, mas agora, como já dissemos, vejo pouco divulgado esperando. Assim também a doutrina espírita. A doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade, mas ela ainda não alcançou esse objetivo. É uma doutrina nova, porém, através da mediunidade, nos comprova a existência do mundo espiritual. Toda essa obra aqui foi mediúnica, ditada por um espírito, como já falamos, 2 espíritos, depois Leon Denis, e a humanidade pouco conhece o espiritismo. No Brasil se fala bastante, mas poucos conhecem. Tem as religiões oficiais, ortodoxas, que procuram desprezar, desqualificar a doutrina espírita, na ignorância deles, na ignorância que ainda se encontram. E nós estamos aqui, estudando, divulgando através da mídia, para que essas ideias se solidifiquem no coração dos homens, fazendo com que a fraternidade, com o Evangelho de Jesus sendo passado de maneira clara e objetiva, bem como o Livro dos Espíritos, outra ideia composta de verdades. Nós não estamos com toda a verdade, mas parte da verdade, e que vai ao encontro das dores, vai ao encontro das inteligências, vai ao encontro daquilo que as pessoas estão buscando: consolação, entendimento, compreensão da vida espiritual, da vida futura. Nós ainda não alcançamos esse objetivo. Temos muito o que fazer. Daí, as casas espíritas levarem com seriedade, com disciplina, com regras, a doutrina espírita, divulgando a doutrina espírita. A gente vê aqui no Brasil o Chico, a gente vê o Divaldo, a gente vê tantos outros iluminados espíritos aqui no Brasil, falando com sabedoria da doutrina espírita, com conhecimento de causa. Esse é o nosso papel aqui. Esse é o nosso papel. Então, assim como a doutrina ainda não alcançou os objetivos colimados pelo mais alto, pelo Cristo, o Esperanto também ainda não alcançou, mas alcançará. Não tenham dúvidas disso. Alcançará. Alguma pergunta? Então eram dias festivos. É aqui que eu estou? Não. Não é aqui não. Ora, a embaixada esperantista em nossa colônia não se limitava a facultar-nos elementos linguísticos capazes de nos confraternizar com os demais cidadãos terrenos, com quem seríamos impelidos de viver nos arraiais da crosta planetária em futuro próximo. O que nós lemos no parágrafo aqui anterior também, e eu não comentei, são as facilidades, os recursos que o mundo invisível tem para facilitar a compreensão de determinado tema, de estudos. Lá a gente alcança um progresso grande em pouco tempo. E para que isso fique arraigado no cérebro perispirítico do espírito, para quando ele se deparar com aquela matéria,
mais facilmente ele aprender, ele tomar gosto, ele gostar e aprender. Então muitos desses reencarnaram. Um deles, o Zamenhof. Está aqui. Deixa eu botar aqui no Google, que ela não fala aqui. Não sei se ela vai falar do Zamenhof. Vou escrever aqui. Está aqui. Ludwig Zamenhof. Pode escrever Zamenhof mesmo, que vai aparecer aqui o nome correto. É Zamenhof. Está aqui. Foi um oftalmologista polonês judeu. Ele foi o criador do Esperanto, a língua auxiliar e artificial mais falada ele foi o criador do Esperanto. Fala Esperanto, é assim que se pronuncia, Esperanto. Ele foi o criador do Esperanto, a língua auxiliar e artificial mais falada no mundo. Seus idiomas nativos eram o russo, o yiddish e polonês, mas ele também era fluente em alemão. Posteriormente aprendeu francês, latim, grego, hebraico e inglês, além de se interessar por italiano, espanhol e ituano. Esse foi o Zamenhof. Olha só quanta língua ele aprendeu. Tendo em vista as suas realizações e seu incentivo ao diálogo intelectual, a Unesco selecionou Zamenhof como uma de suas personalidades eminentes em 2017. Aí tem aqui biografia dele, uma série de coisas. De quando em quando, das esferas mais elevadas, e com certeza o Ludwig Zamenhof veio dessas esferas para falar tantas línguas, né, para ser um poliglota como ele, e organizar uma nova língua, só pode ter vindo de lá. De quando em quando, das esferas mais elevadas, desciam visitas de confraternização no intuito generoso de encorajarem os irmãos de ideal ainda ergastulados nas dificuldades de antigas delinquências. Verdadeiros congressos, que eram tais visitas à nossa academia, tratavam em assembleias brilhantes, no interesse da causa, das atividades para a vitória do ideal, dos sacrifícios e lutas de muitos pares do novo empreendimento para sua difusão e progresso. Era quando tínhamos ocasião de avaliar a colaboração daqueles vultos eminentes que viveram na terra e cujos nomes a história registrou e dos quais falamos mais atrás. Grandes turmas de alunos, aprendizes do mesmo movimento e pertencentes a outras esferas, aderiam a tais congressos piedosamente colaborando para o reconforto dos seus pobres irmãos prisioneiros do suicídio. Então, eram dias festivos em Cidade Esperança, nas suntuosas praças ajardinadas que circundavam o majestoso palácio da embaixada esperantista, sobre tapetes de relvas cetinosas, garridamente mescladas de miosotes azuis e de azaleias níveis ou róseas. Realizavam-se os jogos florais, perfeitos torneios de arte clássica, durante os quais a alma do espectador se deixava transportar ao ápice das emoções gloriosas, deslumbrada diante da majestade do belo, que então se revelava em todos os delicados e maviosos matizes
possíveis à sua compreensão. Destacavam-se os bailados coreográficos e mesmo individuais, levados à cena por jovens e operosas esperantistas, cujas almas reeducadas à luz benfazeja da fraternidade não desdenhavam testemunhar a seus irmãos cativos do pecado o apreço e a consideração que lhes votavam, descendo das paragens luminosas e felizes em que viviam para a visitação amistosa, com que lhes concediam tréguas para as ominosas preocupações através do refrigério de magnificentes expressões artísticas. Então, a beleza do espetáculo atingiu o indescritível, quando, deslizando graciosamente pelo relvado florido, pairando no ar quais libélulas multicores, os formosos conjuntos evolucionavam, traduzindo a formosa arte de terpsícore através do tempo e dos característicos das falanges que melhor souberam interpretá-la. Agora eram jovens que viveram outrora na Grécia, interpretando a beleza ideal do balé de seu antigo berço natal. Depois eram egípcias, persas, hebraicas, hindus, europeias, extensa falange de cultivadores do belo a encantar-nos com a graça e a gentileza de que eram portadoras, cada grupo alcançando ao sublime o talento que lhes enriquecia o ser, enquanto suntuosos efeitos de luz inundavam o cenário, como se feéricos singulares fogos de artifício descessem dos confins do firmamento para irradiar em bênção de luzes sobre a cidade, que toda se engalanava de esbatidos multicores, nuances delicadas e lindas que se transmudavam de momento a momento em raios que se entrechocavam indescritivelmente em artísticos jogos de cores, entrecruzando-se, transfundindo-se em cintilações sempre novas e surpreendentes. Eu sei que é um pouco cansativo, vocês que estão sem livro. Ele continua falando aqui da beleza da arte e dessa nova língua. Nós estamos terminando aqui já esse entendimento, mais 2 parágrafos e a gente termina e vamos para a aula. Semana que vem ele vai dar aqui os apontamentos finais da sua estadia no plano espiritual. Nós vamos ver que o nosso irmão Camilo vai se preparar para reencarnar. Então vamos terminar esse pedacinho, que para mim é de uma beleza incrível. Eu estou com o livro, estou acompanhando, e eu sei que é um pouco cansativo quem não está com o livro, né? Mas vocês estão entendendo? Então vamos lá. Eu estou lendo direitinho? Pelo menos isso, né? Então vamos lá. E todo esse empolgante e intraduzível espetáculo de arte, que por si mesmo seria uma oblata ao supremo detentor da beleza, verificada ao ar livre e não no recinto sacrossanto dos templos, fazia-se acompanhar de orquestrações maviosas, nas quais os sons mais delicados, os acordes flébeis de poderosos conjuntos de harpas e violinos, que eram como pássaros garganteando modulações siderais, arrancavam de nossos olhos deslumbrados, de nossos corações enternecidos, haustos de emoções generosas que vinham para tonificar nossos espíritos, alimentando nossas tendências para o melhor, ao nosso ser ainda frágil
descortinando horizontes jamais entrevistos para o plano intelectual. Quantas vezes músicos célebres que viveram na terra acompanharam as caravanas esperantistas à nossa colônia, colaborando com suas sublimes inspirações, agora muito mais ricas e nobres, nessas fraternas festividades que o amor ao próximo e o culto à beleza promoviam. Mas tudo isso era manifestado em um estado de superioridade grandiosa moral que os humanos estão longe de conceber. Então a gente vê a arte no mundo espiritual, a arte vinda de Deus, né? A arte buscando traduzir a beleza do divino, diferente dessa arte promíscua que a gente vê aqui na terra, mas coisas tão feias que dá vergonha de ver, dá vergonha de ouvir determinadas músicas, se é que a gente pode chamar de música, né? E o homem acha que isso é arte. A gente vive um hiato, separando esses grandes compositores como Beethoven e tantos outros dessa mesma linha, tantos artistas como Miguel Ângelo, para hoje. Teve um hiato aí. Aí aparecem pessoas que parece que vieram lá do umbral, das profundezas umbralinas, fazendo músicas, pinturas, que dói o ouvido e os olhos também. A Dona Ivone fala muito aqui de Chopin, Frederic Chopin, no plano espiritual. Lá no início ela falou. Ela é fã de Chopin. Pertence à mesma família espiritual. Você fala de Chopin para os jovens hoje, eles pensam que é um chopinho, né? Não, é Chopin, você está falando errado. Não, estou falando de Chopin, o compositor. Então vamos lá, vamos terminando aqui. Como é que é? Sucediam-se, porém, os concertos, cânticos orfeônicos, deve ser a Orfeu, né? De Orfeu. Cânticos orfeônicos atingiam expressões miríficas, peças musicais perante as quais as mais arrebatadoras melodias terrenas empalideceriam, certames poéticos em cenas de declamação cuja suntuosidade tocava o inimaginável, arrebatando-nos até o êxtase, e o idioma seleto de que se utilizava esse pugilo magnífico de artistas pertencentes a falanges que vieram e progrediram sob a bandeira de todos os climas, de todas as pátrias do globo terrestre. Era o Esperanto, aquele que iria coroar a iniciação que fizéramos, reeducando aos conceitos da moral, da ciência e do amor. Olha quanta festividade, quanta exaltação artística para a nova língua. Como foi importante isso no mundo espiritual, né? E a humanidade ainda não deu a sua devida importância, mas, como dissemos, vai chegar.
Só se admitia, no entanto, a arte clássica. Em nossa cidade universitária, jamais presenciamos o regionalismo de qualquer espécie. E depois que as lágrimas banhavam nossas faces e empolgadas nossas almas ante tanto esplendor e maravilhas, diziam nossas boas vigilantes, acompanhando-nos ao internato para o repouso noturno: não vos admireis, meus amigos. O que vistes é apenas o início da arte no além-túmulo. Trata-se da expressão mais simples do belo, a única que vossas mentalidades poderão alcançar por enquanto, em esferas mais bem dotadas que a nossa existe mais, muito mais. Cumpre, porém, a alma pecadora refazer-se das quedas em que incorreu, virtualizando-se por meio da renúncia do trabalho, do amor, virtualizando-se por meio da renúncia do trabalho, do amor, a fim de merecer o gravitar para elas. Então aqui a gente para e olha o que ela diz. Isso aí é um pálido reflexo, né? É o que vocês podem acompanhar. Imagine se a gente assistisse um concerto desse, né? Vamos pedir a Deus para, durante o sono, assistir um Chopin tocando, assistir um concerto desse. Um detalhe, não tinham artes, músicas regionalistas, né? Como é que ele colocou aqui a palavra? Jornalista mesmo, né? Regionalismo. Não, era sempre a música clássica, a arte clássica, que é uma língua universal. Chopin, por exemplo, é admirado no mundo inteiro. Fez sucesso lá na França, mas ele era polonês. A Dona Ivone é apaixonada por Chopin. E a gente tem que aprender, a gente não foi educado, né, com música clássica. Aqui na evangelização, a gente coloca a música clássica para as crianças do berçário, para que elas cresçam, vão crescendo, aquilo vai ficar ali no subconsciente delas e na hora certa vai eclodir. Então, gente, eu espero que tenha sido útil. Tive que ler, né, esse capítulo todo aqui falando sobre o Esperanto. Aí a gente vê a importância dessa língua. E semana que vem dá para terminar. Ter mais 1, 2, 3, 4 páginas, 5 páginas apenas para terminar um livro. Ó, uma obra de 526 páginas. Estudamos aqui. Que bom, é uma vitória, né? Nós, antes do trabalho ali do socorro espiritual aos irmãos suicidas, também estudamos essa obra ali. Então aqui em nossa casa nós estudamos essa obra hoje, domingo e também sexta-feira de manhã. Mas aí é uma reunião privativa. Vamos agradecer então a esses espíritos que trouxeram a obra. Vocês querem perguntar alguma coisa? Então, muito obrigado à nossa irmã Ivone, ao nosso irmão Camilo, a Leon Denis, que trouxeram esta obra para a nossa educação, para a nossa compreensão da realidade espiritual, comprovando através da mediunidade que a morte não existe, que só existe a vida, e que o suicídio é um grande engano, é um logro. Por isso rogamos a todos que nos ouvem, mantenham-se vivos, a vida não se acaba no túmulo, e o suicídio só piora as dores já pungentes em nossas almas. Ficarão ainda mais pungentes se resolvermos sair
do corpo físico através do suicídio. Viva a vida, viva a vida. Viva no sentido de viver, viva no sentido de felicitação. Por mais dolorosa e difícil que seja a vida, é o melhor que podemos conseguir. Saibam todos que a misericórdia de Deus está sempre presente, sempre esteve e sempre estará junto a nós. Que Deus abençoe a todos os que sofrem, a todos os que choram, que encontrem o Cristo em suas vidas, o Cristo Consolador, o grande médico das almas, e encontrarão repouso para as vossas dores, para as vossas almas, para as vossas aflições. Que Deus abençoe a todos que nos ouvem. Que Deus nos abençoe, nos dê forças para viver sem reclamações, viver sempre, lutar sempre, buscar o aperfeiçoamento, o aprimoramento do nosso caráter, modelar o nosso espírito de acordo com o nosso maior modelo e guia, Jesus de Nazaré. Que Ele nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados, que se fazem presentes e que nos ouvem à distância. Em nome do amor que vibra nesta casa, no coração dos guias que nos dirigem, do altivo e de toda a coluna de espíritos que sustentam o SEAP. Em nome do nosso amor, Lourdinha, te amei, te amo e sempre te amarei. Do amor do Cristo Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.